Primeiro, uma boa notícia para as crianças pequenas. Sim, esta é a última sessão e eu sou o último orador. Recentemente, enquanto visitava o templo de Provo City Center, vi uma pintura intitulada A Primeira Visão à Distância. A obra retrata a luz e o poder dos céus quando o pai e o filho visitaram o jovem Joseph Smith. Sem querer fazer uma comparação com o evento tão sagrado que deu início à restauração, posso visualizar uma imagem semelhante que mostraria a luz e o poder espiritual de Deus descendo sobre esta conferência geral e, consequentemente, esse poder e essa luz percorrendo todo o mundo. Presto-lhes meu testemunho de que Jesus é o Cristo, de que Ele guia os assuntos desta obra sagrada e de que a Conferência Geral é um dos momentos mais importantes em que Ele fornece orientação à sua igreja e a nós pessoalmente. No dia em que a igreja foi organizada, o Senhor designou Joseph Smith como profeta, vidente e apóstolo do Senhor Jesus Cristo, e disse à igreja: pois suas palavras recebereis como de minha própria boca, com toda a paciência e fé. Porque assim fazendo as portas do inferno não prevalecerão contra vós. Sim, e o Senhor Deus afastará de vós os poderes das trevas e fará tremerem os céus para o vosso bem e para a glória de seu nome. Mais tarde, todos os membros da primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos também foram apoiados como profetas, videntes e reveladores. Agora, ao nos reunirmos sob a direção do presidente Thomas S. Monson, esperamos ouvir a vontade do Senhor, a mente do Senhor, a voz do Senhor e o poder de Deus para a salvação. Cremos na promessa feita por Ele, seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos, é o mesmo. No tumulto e na confusão do mundo moderno, confiar e crer nas palavras da primeira presidência e do quórum dos 12 é vital para nosso crescimento espiritual e nossa perseverança. Viemos juntos para esta maravilhosa conferência. Milhões de membros da igreja e de outras religiões, em mais de 200 países, falantes de mais de 90 idiomas, assistem a essas sessões ou leem as mensagens da conferência. Viemos em espírito de oração e preparados. Para muitos de nós, há preocupações urgentes e dúvidas sinceras. Todos queremos renovar a fé em nosso Salvador Jesus Cristo e fortalecer nossa capacidade de resistir às tentações e de afastar as distrações. Estamos aqui para ser ensinados do alto. Para a primeira presidência e os 12, que normalmente falam em todas as conferências, a enorme responsabilidade de preparar suas mensagens é tanto um fardo recorrente quanto uma confiança sagrada. Há muitos anos, antes de servir como autoridade geral, perguntei ao Elder Dallin H. Oaks se ele preparava um discurso diferente para cada conferência de estaca. Ele respondeu que não, mas acrescentou: no entanto, meus discursos das conferências gerais são diferentes. Chego a fazer de 12 a 15 rascunhos para ter certeza de que o que vou dizer é aquilo que o Senhor quer que eu diga. Quando e como vem a inspiração para um discurso de conferência geral? Sem nenhum tema designado, vemos que os céus coordenam harmoniosamente os assuntos e os temas de verdade eterna para cada conferência. Um de meus companheiros de chamado me disse que o assunto para seu discurso desta conferência foi dado a ele imediatamente após seu discurso na última conferência em abril. Outro mencionou 3 semanas atrás que ainda estava orando e esperando a resposta do Senhor. Outro, quando lhe perguntaram quanto tempo havia levado para elaborar um discurso especialmente tocante, respondeu: 25 anos. Algumas vezes a ideia central pode vir rapidamente, mas o conteúdo e os detalhes ainda requerem grande esforço espiritual. Oração, jejum, estudo e fé são sempre parte do processo. O Senhor não quer que nenhuma pretensão enfraqueça sua voz,
a seus santos. A inspiração para um discurso da Conferência Geral geralmente vem à noite ou nas primeiras horas da manhã, quando o discurso ainda está longe de nossos pensamentos. De repente, surge uma percepção inesperada e, às vezes, palavras e frases específicas fluem em forma de revelação pura. Ao ouvirem, as mensagens que vocês recebem podem ser muito literais ou ajustadas à sua situação. Há muitos anos, em uma conferência geral, falei a respeito de uma frase que me veio à mente quando eu me perguntava se estava preparado para servir missão. A frase era: "Você não sabe tudo, mas sabe o suficiente." Uma moça que estava assistindo à conferência geral naquele dia me disse que estava orando a respeito de uma proposta de casamento e se perguntando o quanto conhecia bem aquele rapaz. Quando falei as palavras, "Você não sabe tudo, mas sabe o suficiente", o Espírito lhe confirmou que ela o conhecia bem o suficiente. Eles estão casados e vivem felizes há muitos anos. Eu lhes prometo que, ao prepararem seu espírito e virem com a esperança de que vão ouvir a voz do Senhor, pensamentos e sentimentos especialmente dedicados a vocês virão à sua mente. Vocês já os sentiram nesta conferência, ou vão senti-los ao estudar as mensagens nas semanas seguintes. O presidente Monson disse: "Espero que reservemos um tempo para ler as mensagens da conferência. Ponderem as mensagens. Descobri que tiro o maior proveito desses sermões inspirados quando os estudo em maior profundidade. Os ensinamentos da Conferência Geral são aquilo que o Senhor quer que ponderemos agora e nos próximos meses. O pastor vai adiante de suas ovelhas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz." Com frequência, sua voz nos orienta a mudar alguma coisa em nossa vida. Ele nos convida a nos arrepender, nos convida a segui-lo. Pensem nas seguintes declarações, feitas nesta conferência, do presidente Eyring, nesta manhã. "Presto-lhes meu testemunho de que Deus, o Pai, vive e quer que voltemos para casa. Esta é a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele conhece vocês, Ele os ama e cuida de vocês." Do presidente Uchtdorf, de ontem, testifico que quando embarcamos ou continuamos na incrível jornada que nos leva a Deus, nossa vida fica melhor e o Senhor nos usará de maneiras extraordinárias para abençoar as pessoas a nosso redor e levar a efeito os seus propósitos eternos. Do presidente Nelson, de ontem à tarde, prometo que, ao se aprofundarem diariamente no livro de Mórmon, vocês serão imunizados contra os males diários, mesmo contra a sedutora praga da pornografia e contra outros vícios que entorpecem a mente. Do Elder Oaks, também de ontem, testifico que a proclamação da família é uma declaração de verdade eterna, a vontade do Senhor para seus filhos que buscam a vida eterna. E do Elder Ballard, apenas alguns minutos atrás, precisamos ter compaixão pelos filhos de Deus e eliminar qualquer preconceito, seja de raça, gênero ou nacionalidade. Por termos um minuto a mais, gostaria de falar brevemente sobre o Elder Robert D. Hales. A primeira presidência falou ao Elder Hales que ele teria tempo para compartilhar uma pequena mensagem, mas enquanto ele preparava a mensagem, a qual ele terminou na última semana, ele a compartilhou comigo. E dado que ele faleceu apenas 3 horas atrás, gostaria de compartilhar 3 linhas desse discurso do Elder Hales. Quando escolhemos ter fé
Estamos preparados para entrar na presença do Senhor. Após a crucificação do Senhor, ele apareceu àqueles que tinham fé e testemunho dele, enquanto viviam na mortalidade. Aqueles que rejeitaram os testemunhos dos profetas não podiam suportar a presença do Senhor, nem contemplar a sua face. Nossa fé nos prepara para estar na presença de Deus. Que grande bondade o Senhor ter dado essa inspiração ao Elder Hales. Quanta bondade do Senhor por ele ter inspirado o presidente Russell M. Nelson a visitar o Elder Hales logo após a conferência para que ele pudesse estar junto dele enquanto ele falecia. Testifico que nesta conferência ouvimos a voz do Senhor. Não devemos nos alarmar quando as palavras dos servos do Senhor contrariam o pensamento do mundo e, às vezes, nosso próprio pensamento. Sempre foi assim. Eu me ajoelho no templo com meus companheiros de chamado. Sou testemunha de sua bondade. O maior desejo deles é agradar ao Senhor e ajudar os filhos de Deus a retornar à sua presença. Os 70, o bispado, a Sociedade de Socorro, as moças, a primária e os outros líderes das auxiliares acrescentaram extraordinária inspiração a esta conferência, assim como a bela música e as orações sinceras. Há um baú de tesouro de orientação divina aguardando para ser descoberto nas mensagens da Conferência Geral. O teste para cada um de nós é como vamos reagir de acordo com o que ouvimos, lemos e sentimos. Deixe-me contar uma experiência que ocorreu na vida do presidente Russell M. Nelson sobre como reagir às palavras proféticas. Em 1979, 5 anos antes de ser chamado como autoridade geral, o irmão Nelson participou de uma reunião pouco antes da Conferência Geral. O presidente Spencer W. Kimball desafiou todos os presentes a alargar os passos para levar o Evangelho ao mundo todo. Um dos países que o presidente Kimball mencionou especificamente foi a China, declarando: devemos prestar serviço aos chineses. Precisamos aprender a língua deles. Precisamos orar por eles e ajudá-los. Aos 54 anos, o Elder Nelson teve um sentimento durante a reunião de que deveria estudar mandarim. Mesmo em meio à vida atribulada de cirurgião cardíaco, ele imediatamente encontrou um professor para ensiná-lo. Pouco depois de iniciar seus estudos, o Dr. Nelson participou de uma convenção e inesperadamente se sentou ao lado de um renomado cirurgião chinês, o Dr. Wu Yingtai. Como o Elder Nelson estava estudando mandarim, começou a conversar com o Dr. Wu. O desejo do Dr. Nelson de seguir o profeta levou o Dr. Wu a visitar Salt Lake City e também propiciou que o Dr. Nelson viajasse à China para dar palestras e realizar cirurgias. Seu amor pelos chineses e o amor e respeito deles por ele aumentaram. Em fevereiro de 1985, 10 meses após seu chamado para o Quórum dos 12, o Elder Nelson recebeu um surpreendente telefonema da China, pedindo-lhe que fosse a Pequim operar o cantor de ópera mais famoso do país. Com o incentivo do presidente Hinckley, o Elder Nelson retornou à China. A última cirurgia que ele realizou foi na República Popular da China. Há apenas 2 anos, em outubro de 2015, o presidente Russell Nelson foi novamente condecorado com uma declaração oficial nomeando um velho amigo da China. Então, ontem, ouvimos o presidente Russell M. Nelson, que tem 93 anos de idade, falar do apelo do presidente Thomas S. Monson na conferência de abril, para que estudemos em espírito de oração e ponderemos o livro de Mórmon todos os dias.
assim como fez quando era um cirurgião ocupado, contratando um professor de mandarim. O presidente Nelson imediatamente aplicou em sua vida o conselho do presidente Monson. Mais do que apenas ler, ele disse que fez uma lista mencionando o que o livro de Mórmon é, o que ele afirma, o que ele contesta, o que ele cumpre, o que esclarece e o que revela. E o interessante é que, como uma segunda testemunha, o presidente Henry B. Eyring também falou hoje sobre sua resposta à admoestação do presidente Monson. Ele disse: assim como muitos de vocês, ouvi as palavras do profeta como se fossem as do Senhor para mim. E também, como muitos de vocês, decidi obedecer essas palavras. Que apliquemos esses exemplos em nossa vida. Prometo que, ao ouvirem o que a voz do Senhor diz a vocês nos ensinamentos desta conferência geral, e ao agirem de acordo com os sussurros dessa voz, vão sentir a mão celestial sobre vocês, e sua vida e a daqueles que os cercam vai ser abençoada. Durante esta conferência, pensamos em nosso querido profeta. Nós te amamos, presidente Monson. Encerro com estas palavras ditas por ele neste púlpito. Ao deixarmos esta conferência, invoco as bênçãos do céu sobre cada um de vocês. Oro para que nosso Pai Celestial abençoe vocês e sua família. I invoke a blessing upon you. May the messages and the spirit of this conference find expression. Que as mensagens e o espírito desta conferência se expressem em tudo o que fizerem no lar, no trabalho, em suas reuniões e em todos os seus afazeres. Ele concluiu: amo vocês, oro por vocês, que Deus os abençoe, que a paz que Ele prometeu esteja com vocês, hoje e para sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém.